A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. Eu queria pedir também para os irmãos aí que estão vendo este vídeo, né? Todos que estão vendo o vídeo, por favor, deem um like aí, façam comentários aí acerca do vídeo e repassem esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, né? A nossa intenção aqui é proclamar o Evangelho de Deus, palavra que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto, meus irmãos, fica aqui em Números capítulo 13. Eu vou ler o versículo de número 30 e vou ler aqui no capítulo 14, a partir do versículo número 6. Diz assim, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 6 do capítulo 14 de Números. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, número 13 e 14 fala daquela passagem em que Moisés ele escolhe 12 espias para irem até espiar a terra de Canaã. Então, Moisés escolhe ali entre os príncipes, né, os líderes de cada tribo, e esses vão espiar a terra. Quando eles retornam, né, os 10 espias que estavam lá, eles foram lá, trouxeram cachos gigantes de uva, né, falaram que a terra realmente dava frutos, aquela coisa toda. Mas os 10 entre os 12 falaram: não, mas lá moram os gigantes, moram os Jabuseus, os Heteus e vários povos de pessoas gigantes que, na visão deles, nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos. E eles trouxeram, meu irmão, minha irmã, trouxeram só palavras de desânimo, né? Palavras de derrota, de que eles não conseguiriam conquistar a terra. Ao ponto de que, quando Josué e Caleb se levantaram e falaram: não, nós podemos conquistar essa terra, sim. O povo até se levantou contra Moisés, né? Tentaram até apedrejar Moisés nesse contexto aqui. E aí, meu irmão, minha irmã, Caleb, durante essas discussões ali entre o povo, né, Moisés ali, esse grupo de 10, para os irmãos verem como é que pensamentos negativos, falas negativas, como influenciam pessoas. Né? Esses 10 espias conseguiram inflamar todo o povo. Conseguiram inflamar e todo mundo foi na onda deles. É verdade, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conquistar, nós vamos ser mortos nessa terra. E quando eu olho para esses textos, meu irmão, minha irmã, capítulo 13, capítulo 14 de Números, eu vejo 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos 10 espias, com visão carnal, visão humana. E a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos atentar para aquilo que não se vê e não para aquilo que se vê. Se Deus nos promete, se Deus nos deu, não importa quais são os obstáculos que estão à frente, Deus vai cumprir as suas promessas. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Josué e Caleb tinham uma visão de Deus, uma visão espiritual de que se Deus deu a promessa, não importa o tamanho do povo que estava lá,
não importa a força bélica do povo que estava lá, se Deus deu a terra para o povo de Israel, o povo iria conquistar. Essa é a diferença do carnal para o espiritual. E diz a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que no versículo 8, capítulo 14, que Josué vai dizer assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra, terra que emana leite e mel. Quando Deus se agrada de nós, irmãos, da nossa conduta, da nossa postura, por isso que eu sempre digo, e a palavra de Deus nos ensina, que as bênçãos de Deus, elas não vão recair na vida daqueles que são rebeldes, não. Às vezes eu fico preocupado quando eu acordo de manhã e a gente liga as rádios evangélicas. Os irmãos fazem um teste aí, de várias rádios, durante uma semana, evangélicas. A maioria delas, as pregações são bênção, você pode, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, Deus vai fazer isso, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restituir os seus bens, Deus vai fazer e Deus vai fazer. Mas esquecem de falar da responsabilidade, compromisso, que Deus abençoa aqueles que vivem segundo a sua palavra. Se você não é obediente à palavra de Deus, se você é rebelde diante de Deus, se você vive uma vida totalmente devassa, uma vida em que o pecado ele faz parte do seu dia a dia, como que você vai ser abençoado por Deus? Por isso que Josué vai dizer, se o Senhor se agradar de nós. As pregações deveriam dizer assim, ó, se o Senhor se agradar de nós e assim for a sua vontade, então ele restaurará o seu casamento, a sua vida, né? Restaurará o seu emprego, te restituirá os seus bens, aquilo que você perdeu diante de uma crise financeira. Deus pode fazer tudo na sua vida. Agora, para que isso se cumpra, a sua vida precisa estar no altar. Como que Deus vai restaurar, meu irmão, minha irmã, o seu casamento, se você vive na prostituição? Se você nunca respeitou o seu casamento? Como que Deus vai restaurar os seus bens? Se você sempre foi uma pessoa gananciosa, o seu coração sempre esteve nas coisas materiais, como que Deus vai restaurar a sua vida em todas as áreas se você é desobediente à palavra de Deus? É necessário obedecer. É necessário, meu irmão, minha irmã, estar debaixo da potente mãos do Senhor, vivendo, praticando e obedecendo a sua palavra. Precisamos, meu irmão, minha irmã, olhar com os olhos espirituais. Porque Deus, na sua soberania, ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso, meu irmão, nós não podemos olhar com os olhos carnais. Às vezes, quando Deus tira algo de você, é para te proteger, é para te restaurar, porque aquilo está trazendo dificuldade para a sua vida. Às vezes, um momento de escassez é necessário na minha e na sua vida para que Deus possa restaurar a sua vida espiritual, que é o mais importante. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ter visão como Caleb e Josué teve. Visão espiritual, atento para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Porque se nós olharmos com os olhos carnais, certamente veremos dificuldade. Iremos dizer que Deus nos abandonou. Iremos seguir caminhos totalmente diferentes daqueles que Deus tem proposto para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã, que essa geração aqui, de Caleb, de Josué, os 10 espias, o povo, essa geração, apenas as famílias de Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto. Morreram, não entraram na terra prometida. Por quê?
porque foram um povo rebelde, povo carnal, que estavam olhando apenas com os olhos carnais. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos o agir de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as nossas consolações do Espírito Santo estejam presentes, meu irmão, minha irmã, na minha vida e na sua vida, abrindo os nossos olhos, nos dando o entendimento de Deus, mostrando para nós de que Deus está no controle, mostrando para nós de que as promessas de Deus certamente vão se cumprir nas nossas vidas. A única coisa que precisamos fazer é agradar a Deus, é buscar a Deus, é se aproximar de Deus, e o mais Ele fará. Fique na paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.